Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado num alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome. Quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez porque a direção que o Espírito Santo está nos dando é essa, a gente conhecer mais a Deus. Nós já aprendemos com o profeta Oséias, no seu capítulo 6, Oséias 6, versículo 3, que nós devemos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a maneira que nós encontramos de conhecer o Senhor é estudando a sua palavra. Então, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Ele é maravilhoso. Nós ficamos até o capítulo 9, falando do nosso querido Gideão, não foi? Gideão realmente foi... Aliás, cada um desses que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a conhecer mais a Deus. Conhecemos mais a Deus porque vemos a bondade do nosso Deus. Que amor incondicional para suportar a mim, para suportar a você e para suportar o Gideão. Todo quietinho, não foi? Não, eu sou o pior dos piores, sou da tribo menor, eu estou aqui malhando meu trigo, aqui no lugar bem escondidinho, que não é próprio, só a fim de ficar aqui escondidinho, porque eu não sou nada mesmo. E no final... Depois que recebeu o poder de Deus, depois que foi vitorioso, o que é que ele fez? Foi querer ser rei. Deus não tinha dado nenhuma orientação para ele ser rei, mas ele queria ser rei. Ah, mas o povo quis que ele fosse, ele não aceitou. Ele não aceitou de uma maneira astuta, porque ele não quis, não quero não. Agora depois ele fez tudo e teve todas as regalias que um rei tem. Pegou os despojos, fez o que ele bem queria. Então, graças a Deus que a gente está aprendendo que realmente Deus é amor, não é? Não tem para onde correr, Deus é amor. E amor incondicional. Aqui no capítulo 10 de Juízes, ainda se fala um pouquinho dessa situação. Estamos aqui em Juízes, capítulo 10, hoje. Em 5 versos, nós lemos a respeito de 2 homens que julgavam Israel e que não tiveram nada assim relevante, não é? Que é o Tola e o Jair. Eles não tiveram nada relevante, nada de chamar atenção, dizer assim, esses dois, o Tola fez isso, fez aquilo em defesa de Israel, ele matou os inimigos, ele fez... Não tem nada disso sobre Tola. E quanto a Jair, a mesma coisa, não tem nada sobre Jair. Então, 2 juízes que realmente não deixou destaque. Nada de relevante a Bíblia citou em relação ao juiz Tola e ao juiz Jair. Bem, mas aí vamos ver aqui o que está acontecendo. Nenhum deles foram importantes e... Esses 2 homens julgaram Israel por 45 anos e nada de relevante foi feito. Lembre bem, Jair e Tola não tem nada assim de chamar a atenção, que eles fizeram. Mas foram 45 anos de reinado, exercendo o papel de juiz. Aí
mais tarde, nós vemos que tem algumas novidades para nós aqui. Nós sabemos que tem aqueles que tinha 30, surgiu a relevância deles, era 30 jumentos, 30 filhos, veja aí, para mostrar a posição. Quer dizer, esse aí usufruir de posição, de destaque, bens materiais, porque quem tinha camelo em Israel, naquela época que não tinha ainda camelo, o animal que era mais, demonstrava a posição social da pessoa, era o tanto de jumentos que tinha. Logo depois também, aí vem os camelos, que ainda torna a pessoa, mostra que a pessoa realmente tem uma boa condição financeira. Mas aqui o que prevalece por enquanto são os jumentos. Ele tinha 30 jumentos, e isso é o registro que tem de importante na vida deles. Então, só demonstra que eles tiveram uma boa posição financeira, viveram na dele, tranquilos, não fizeram nada assim de importante, e aí pronto. Já se sabe que tem sempre aqueles que não estou nessa não, rapaz, eu estou aqui só para dizer que estou, e acabou a conversa, não vou lutar por nada, eu quero meus direitos, e acabou. Era esse tipo, o Tola e o Jair. Eles ficaram na deles, tiveram sua boa condição financeira, ficaram na sua posição, mas não teve muitas novidades para a gente rever. E aí eu quero saber de você, será que, como Jair e Tola, nós vamos ter a mesma situação? De no nosso passado, quando a gente não estiver mais aqui na Terra, o que vai falar de nós é apenas nossa conta bancária, que a gente teve, né? Nossas finanças. Ou vai falar do que nós fizemos pelo reino de Deus? O que é que vai ser a nossa vida quando nós sairmos daqui? Quais são as novidades que vão falar sobre nós depois que nós não estivermos mais aqui? Vai ser como Jair ou como Tola? 2 juízes que não teve nada de relevante. Vai ser assim a nossa vida? Nada de relevante. Qual foi o bairro que você evangelizou, onde todos ali estão conhecendo o teu nome, de ver aquela mãe, né, para aquelas crianças pobres, aquela pessoa importante para servir ao próximo? A importância nossa é essa, é servir. Se nós queremos ser importantes, vamos servir. Então, é sinal que Tola e Jair não tivessem esses serviços todos assim, não é? Tem nada relevante. Mas eu quero dizer para você que seja registrado na sua vida e na minha coisas importantes para o reino de Deus. E quando nós saímos da terra, todos possam ver quanto nós fizemos pelo seu reino. Porque tudo que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós estivermos firmes aí, em Mateus 6,33, tenha certeza, buscando o reino, tenha certeza que quando você sair daqui, não para a sua glória, não para a minha glória, mas o nosso nome será citado como aquela mãe ou aquele pai que foi representante de Deus aqui na terra, servindo aqueles que estão necessitados, procurando levar o evangelho onde quer que chegar, onde quer que for. Mas aqui, depois de saber do Jair e do Tola, nós vamos ver agora o que aconteceu com o filho do nosso querido Gideão. Vocês viram que Gideão ficou naquela pose, não era rei, não é? Mas ficou tendo as regalias de rei. A gente planta as coisas, a gente faz as coisas erradas sem saber que os filhos estão observando tudo, né? O problema nosso é esse, é pensar que a criança está brincando, que não está vendo nada, não está acontecendo nada, que vai crescendo ali, vendo tudo que os pais fazem, que não está tendo nada de gravado na mente deles. O nosso engano é esse. É por isso que quando nós nossos filhos chegam na adolescência, a gente diz assim, eu criei meu filho na obra, eu criei meu filho no templo, todo domingo estava lá, e agora está desviado do evangelho. Sinto muito, Deus não erra, Ele não mente, Ele diz que se nós ensinarmos a criança o caminho que ele deve andar, até o envelhecer ele não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então, Deus falou, está falado, se o seu filho, pode ser filho de quem for, o meu, o seu, se desviou, tenha certeza que Deus não tem culpa, você e eu não fizemos o que deveríamos fazer. Aí a gente pensa que ensinou, mas ensinou como? É o dia a dia, a prática, que ele vê. Que ele vê você fazer. Você pensa que é somente você falar, o que eu esteja falando, muito lindo. A gente fala muito bonito.
Quero saber é a prática do dia a dia dos pais diante dos filhos. Qual foi a prática que ele viu da palavra de Deus? É isso que tem que saber. O que aconteceu com Gideão? Gideão não aceitou ser eleito rei. Não, você ia ser rei, não. Agora o que ele fez? Ele camuflou, ele pegou ouro, despojos, né? Ouro. E usou para quê? Para ele, para a cidade dele, a órfã, né? Fez tudo que um rei tem e quer fazer, só não teve o título de rei. E aí Abimeleque vem, assim que ele morre, faz o quê? Se elege rei. Se elege rei. Foi isso que ele viu do pai. Um rei camuflado. Que fez de conta que não queria, aquela pessoa, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada comigo, né? Aí vem por outras maneiras e conseguindo tudo aquilo que queria que fizesse. Não precisa me gratificar, mas vem de uma outra maneira cobrando a gratificação. Então ele não queria ser rei, mas fez tudo, usufruiu de tudo que um rei usufrui. E o filho viu a camuflagem do pai. E agora está o Abimeleque se elegendo rei. Achou bonito. Foi além do pai, porque ele se declarou, né? E o pai ficou camuflado. Aí se declarou rei, por cima de tudo, sem ninguém eleger, sem nada. E aí nós já vamos vendo problemas novamente aqui nesse período de Juízes. Abimeleque fez algumas coisas para livrar Israel, isso não tenha dúvida. Ele lutou por inimigos, fez isso, mas ele cometeu essa falha. Ele para poder ser rei, aí agora que você ainda não falei o pior, não é somente ele ter copiado o pai e passar por cima de tudo, mas para ser rei, mas ele matou seus irmãos. Lembre que seu pai teve 70 filhos. Aí a gente não sabe o que ele está aprontando, né? Pensando que os filhinhos não estão vendo, mas eles veem tudo. 70 filhos, ele pega os irmãos, a primeira coisa que ele faz para ser eleito rei é matar os irmãos, leva para um lugar de pedra, uma rocha, e ali ele acaba com todos eles, faz uma matança. Então ele foi para fazer o seu reinado em cima de sangue, de muito sangue, porque não tinha os irmãos para fazer cobrança, ele era o único. Então providenciou logo isso, matar os irmãos. Ele era filho de uma das concubinas de Gideão, não se esqueça, muita ferida na alma. O pai, quando tem muitos filhos, já sabe, é um querendo bem que o outro para receber, o outro querendo aquela briga, aquelas coisas. E ele aí bota para quebrar, mata os irmãos. E agora ele está sendo rei. E não se esqueça que ele fez um bom trabalho em relação a lutar contra os inimigos de Israel. Agora, numa posição errada. Você não tem que, para alcançar um fim benéfico, passar por meios camuflados, desonestos. O que Deus não aceita. Tudo de Deus tem que ser feito dentro dos princípios. Pode ser o maior bem que você queira fazer, mas se você fizer em cima de quebra de princípios, não vai ser aceito pelo Senhor. É o caso aqui do Abimeleque. Ele estava até querendo fazer um bom trabalho, porém não poderia ser aceito, porque foi quebrando princípios, tirando vida dos seus irmãos, e não foi um nem dois, 70 irmãos. Então, nós vemos aqui algo terrível acontecendo em Israel no período dos juízes, não é? Muita coisa ruim acontecendo. Ainda tem coisa para o final, viu? Mas a gente não esquecer que, como igreja do Senhor, não podemos estar aqui somente decepcionados com as coisas que Israel fizeram. Nós já estamos em outro tempo, Israel já está em outra dimensão, Jesus Cristo já veio, e agora é tempo da gente ver os nossos erros como igreja, e não estar dizendo, não, como é que pode ser uma coisa dessa? Deus teve um povo como esse? Então, estou boa, estou ótima. Nem eu nem vocês estamos ótimos. Nenhum de nós. Se você for olhar para trás, você vai ver que hoje você diz, não faço isso, amanhã você está fazendo. Deus, amanhã eu não quero mais fazer essa coisa errada. No outro dia você já se pega fazendo. Israel fazia isso. Tá tudo bem hoje, me perdoe, papai. Daqui a pouco, no outro dia, Israel estava fazendo novamente. Faça uma avaliação. Eu tenho feito na minha vida. Não sei se você está fazendo. Que eu digo uma coisa, não vou fazer hoje isso, não vou fazer mais. E no outro dia, às vezes no mesmo dia, já estou fazendo. Então, aqui não é hora de censura sobre Israel. Primeiro que esse tempo já é passado, foi na antiga aliança. Eles hoje ainda fazem seus erros, você também faz, nós fazemos, não é?
Mas hoje estamos na segunda aliança e é Jesus que Deus está vendo em mim. Quando ele olha para Jesus. Porque se olhasse para mim, eu não estava nem aqui falando, eu tinha sido fulminada. Então ele olha para mim para ver o sangue do Cordeiro, do seu Filho. E aí ele não executa nenhum do juízo que eu mereço. Por isso. Mas vamos ficar aqui entendendo o amor de Deus, que é por isso que nós estamos estudando o Pentateuco. Saímos do Pentateuco, já estamos no livro de Juízes, só para a gente conhecer mais a Deus. E o que nós temos visto é que o amor de Deus realmente é incondicional. É isso que é o foco. E por isso devemos a cada dia estar nos arrependendo dos nossos pecados. Porque cada dia um pensamento, né? Aquele ídolo que está lá no coração, essas coisinhas que devemos nos humilhar todos os dias. O foco aqui é esse, é conhecer a Deus, saber o seu amor e nos humilharmos. Porque merecimento não tenho nenhum, nem você, nem eu. Mas nos humilharmos diante dele. Então essa tragédia que a gente está vendo aqui, o Abimeleque se tornando rei e em cima de quê? De uma matança. Aqui nós vamos ver, nos dias de Davi, o clã de Tola era conhecido por formar homens de valor. Voltando aqui a Tola, uma anotação que eu tinha feito, que Tola e Jair não tiveram nada de relevante, mas se encontra Tola já lá adiante, quando nós chegarmos lá em 1 Crônicas, encontra descendentes deles, histórias sobre eles, em relação ao que ele formava homens de valor. O clã dele era desse nível, de formar homens de valor. Então tinha alguma coisa para se aproveitar, não é? Ninguém é totalmente sem ter alguma qualidade boa. Tem, então só procurar, não é? Só procura a parte ruim, mas tem que achar alguma coisa de boa nas pessoas que estão convivendo conosco, porque tenho a certeza que tem. Depois de Abimeleque estar no governo dos juízes, termina, ele temia ao Senhor, servia e impedia a idolatria, indica que temia ao Senhor. Essa parte boa tem que pegar, mas só que ele fez a construção da vida dele em cima de quebra de princípios. Mas tem que falar o que fez de bom, né? Antes da época de Salomão, quando já não possuíam cavalos, nem riquezas, assim, não podia ter. Quem tinha um jumento, quem possuía jumentos, era a pessoa que tinha uma boa condição. Essa parte boa também se fala de Jair, né, que ele tinha uma boa condição. 30 filhos, 30 jumentos. Essas coisas foram citadas. Mas aqui foi no capítulo 10, essas citações, e nós vimos que o que nós queremos destacar de terrível foi o procedimento do Abimeleque, e saber que ele também teve a sua punição terrível. Ele morreu com uma mulher, na hora que ele entrar num portão, as cidades tinham portões, né? E aí, quando ele entrar no portão de cima, lá de cima, uma mulher, ela joga sobre ele, da mesma maneira como ele construiu o reino dele, ele terminou do mesmo jeito. Porque uma mulher joga sobre ele uma pedra de moinho que cai sobre a sua cabeça, esmaga os seus miolos, e ele ainda respirando, ele pede ao seu escudeiro para lhe matar, acabar de lhe sangrar, vinha a morte mais rápido, porque ele não queria ser morto por uma mulher. Veja que pensamento, que coisa terrível de um ser humano. Numa hora como essa, que ele poderia estar pedindo perdão, porque da mesma maneira como ele matou os irmãos numa pedra, uma rocha, ele matou seus irmãos, da mesma maneira ele estava já morrendo, porque aquela pedra esmagou seus miolos. Porém, ele abriu a boca para pedir ao escudeiro que ele atravessasse com a lança, não diz aqui a arma, mas para matar logo de vez, porque ele não queria que fosse o povo saber que quem matou foi uma mulher. E você vai notar também uma outra lição aqui, é que lá adiante nós vamos ver Saul, da mesma maneira, ele também pede para o seu escudeiro o matar.
Foram dois que quiseram reinos sobre a sua própria vontade, sem ser a vontade de Deus, Abimeleque e Saul. E esses dois terminaram da maneira semelhante, pedindo que o seu escudeiro o matasse. A morte já tinha vindo de uma maneira terrível, mas eles não queriam que consumasse o fato da morte daquela maneira. Tinha que ser morto do jeito deles, o seu próprio escudeiro, em questão de honra. O que eles valorizavam, vocês estão vendo aí? O que eles valorizavam era isso. O que se foca em tudo isso é a ambição no coração desses homens. Ambiciosos, e nós queremos dizer para vocês que o coração, nosso coração, precisa ser liberto. Eu, você, nós, precisamos ser libertos desse Deus terrível, esse deusinho terrível, que tá, qualquer deusinho, porque Deus grande é o nosso Deus, isso aí tudo é nada, mas de qualquer maneira eles incomodam, eles levam a pessoa à derrota. O Deus, esse Deus chamado ambição, ele fica bem no nosso coraçãozinho. E lembre que o Senhor diz que é para nós, de tudo que temos que guardar, guardar o nosso coração. Então, só quem pode guardar no mesmo é o Senhor. Então, a cada dia estejamos assim, disponíveis, entregando, Senhor, purifica meu coração, faz um coração novo, faz um coração igual ao teu. Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso de uma posse desse coração de carne que o Senhor veio para fazer, porque nós tínhamos no passado o coração de pedra. Veja que na Antiga Aliança, que nós estamos aqui ainda na Antiga Aliança, as pessoas tinham um coração de pedra. O Senhor diz através de vários profetas que quando o Espírito Santo chegasse, quando Jesus Cristo viesse, que o Espírito viesse morar dentro de nós, os nossos corações seriam transformados em coração de carne. Mas, da mesma maneira que Israel, né, a gente pega o que Deus faz de tão lindo e começa a deixar que entre o que era de passado. Israel foi recuperado, não é? Tirado do Egito, mas ele trouxe o Egito dentro dele. Então, nós já temos o Espírito Santo, que já trouxe a mudança no coração, mas a gente quer de volta o coração de pedra. E nesse coração de pedra, a idolatria é total. E, inclusive, acho que dos principais, que é a ambição. Aqui, dois homens deixam esse exemplo para nós. O Saul, que já está lá adiante, nós vamos encontrar ainda essa história. E agora, aqui o Abimeleque, o filho do Gideão. E aqui logo a gente encontra o pai também. O Gideão foi isso. Ele estava tão feridinho, um anjinho, não foi? Que a gente viu ontem. Oh, eu sou o pior dos piores, a minha tribo é menor, olha como nós estamos sofrendo, olha para aqui como está a minha situação, olha onde é que eu estou molhando trigo, escondido aqui no agar das uvas. E aí, todo anjinho, quando recebeu o poder de Deus, a aprovação de Deus, Deus o abençoou, ele se tornou alguém importante, venceu o exército com 300 homens, venceu 132 mil de inimigos. E aí agora não precisa me colocar como um rei. Olha aí a situação da camuflagem. O povo queria colocá-lo como rei. O povo também já gosta do negócio. Deus não mandou ninguém ser rei ainda? Não, Deus não tinha dado nada esse direito. O rei de Israel é o Deus eterno. Mas eles já estavam começando a se incomodar com a situação, e agora quer ser logo nosso rei? Não quero ser rei. Não quero ser rei. Pegou os despojos, pegou ouro, começou a se ornamentar todo, fez uma cidade especial com esse ouro, ajeitou a cidadezinha de Ofa, né, que se cuidou, fez tudo que um rei faz, agiu como um rei age, mas não quis que o povo elegesse rei. O filhinho vem, olha aí, todos os dois. Não precisa nem chegar antes de chegar em Saul, que está lá adiante, que nós vamos encontrar ainda a história de Saul. Vamos ficar logo nesses dois aqui. O papai, sim, toma sua posse de coisa que ele disse que não queria, mas na camuflagem. E agora vem o filho, de maneira pior ainda. Você sabe muito bem que as maldições elas vão aumentando. A situação vai ficando pior. Se o pai fuma, o filho fuma um cigarro comum, o filho a tendência é querer fumar a maconha.
Se o pai fuma maconha, a tendência do filho é ir para uma droga mais pesada. As maldições, elas não ficam, geralmente, do mesmo jeito daqueles que produziu pai ou mãe, ou sei quem for. Eles vão aumentando. Então, é terrível. Eu conheço uma pessoa que ele só fazia ter mulheres. A gente conhece vários, né? Eu vou citar um aqui. Só tinha mulheres, mas ele tratava bem a esposa, cuidava bem dos filhos, mas não queria que se metesse na vida dele em relação ao adultério dele. Adulterava até com a vizinhança. Só quem se via livre dele, só a mãe. Mas fosse mulher, era com ele mesmo. Aconteceu com o filho o quê? Os filhos faziam o quê? Não somente adulteravam, mas prendiam as esposas dentro de casa, não tinha direito de botar a cabeça na porta da rua, era a porta trancada, era dificuldade de finanças, não provia, não era o provedor do lar, não sustentava a família dignamente. Então os filhos desse homem, a maldição aumentou. Isso é da nossa época, do nosso tempo. E aqui eu estou mostrando do tempo da nova aliança, o caso de Gideão. Ele apenas camuflou, um reizinho assim camuflado. O filho foi logo, ó, fez um apanhado geral, matou os irmãos, que é para não ter ninguém reclamando nada. E depois ele faz esse sucesso aí. E ele morre desse jeito. Mas eu quero dizer para vocês que também houve um que se salvou. A história é um pouquinho longa, né? Teve um que se salvou, que foi o Jotão. No meio de todos os irmãos que ele matou, o Jotão conseguiu se esconder, não foi morto. O Jotão foi reclamar para Siquém e para Siquém e a casa de Milo, que eram aqueles povos que ele queria o apoio dele como rei. Aí contou a história dele linda, coisa e tal. Aí eles foram apoiados por Siquém e por a casa de Milo. Aí pronto, ele se sentiu tal. Aí veio o Jotão, que tinha se escondido, e aí conta para o Siquém, para Milo, que aconteceu desse jeito, que ele queria justiça e que ele começou a lançar maldições sobre eles por conta sobre o seu irmão Abimeleque, por conta dessa coisa terrível que ele tinha feito na terra, matar os seus irmãos e tomar a posição de rei. Aí a maldição realmente caiu sobre ele e é por isso que ele termina desse jeito. Porque aí Siquém, Amor, que era da mesma turminha, da minha descendência, juntou esse povo todo que se achava com direito de ser rei também. Olha aquela bagunça de Israel. Então eles foi buscar justamente nesse Siquém, Amor, que é pai de Siquém, e aí juntou tudo, que eram parentela e descendentes e que também se julgavam no direito de ser rei, e agora ficaram contra Abimeleque, e é por isso que Abimeleque foi derrotado e foi morto dessa maneira vergonhosa, praticamente do mesmo jeito que ele fez com os irmãos, com a pedra na cabeça. Não foi pedrinha não, uma pedra de moinho, jogada do alto sobre ele, certeira na cabeça. E ele, ainda tão orgulhoso, morre ambicioso e orgulhoso, dizendo que o seu escudeiro o matasse para que ninguém soubesse que ele foi morto por uma mulher. Então são lições que você, às vezes, fica perdendo tempo ouvindo novelas, né? Eu sei que você é uma filha de Deus, nessa altura você não está ouvindo novelinhas não, né? Nem esses filmezinhos. São lições tremendas que nos deixam, as lições que o Senhor deixou, que o Senhor escreveu, a sua palavra. São estranhas, né? A gente fica assim impactado, assustado com essas lições, mas elas são lições verdadeiras, aqui não é nenhum mito, aqui a palavra de Deus está escrita pelo Senhor, é claro que homens foram usados por Deus, inspirados para escrever, então vale a pena você ouvir essas histórias terríveis, para você ver o que é o ser humano, como Deus não deixa nada escondido. A Bíblia é tão verdadeira que essas histórias horríveis estão aqui, que a gente fica pensando, meu Deus, existiu isso? Pois é, mas é verdade porque é Bíblia. Enquanto você está vendo filmes de terror, essas coisas terríveis aí, que você vê que é tudo mentira, para deixar sua mente toda confusa,
e assustado. Então é melhor você ver a palavra de Deus, que pode até lhe assustar, mas você vai tirar lições para a sua vida, ver até onde o ser humano é capaz de agir, que é capaz de fazer, porque aqui é verdade mesmo, e quando você pode confiar num Deus que tem um amor incondicional e pedir para que Ele mude o teu coração. Nós só precisamos disso. Cada dia dizer, Senhor, eu sozinha não aguento, meu coração é mau, assim como de Gideão, assim como de Abimeleque. Não faz diferença. A diferença é Jesus tomar conta dele, senão nós fazemos as mesmas coisas. Aqui é Bíblia, não são seus filmes de terror, não. Aqui é Bíblia. Então Deus está mostrando até onde vai o ser humano. Esse livro de Juízes tem mostrado muitas coisas terríveis. Mas saiba que isso é o ser humano. E nós não estamos livres, a não ser se Jesus toma conta do coração. Portanto, ele veio para tomar conta do coração. Ele veio para dar o seu sangue, para que o Espírito dele ficasse dentro de nós e que o Espírito Santo tome conta do nosso coração. Porque é a única saída para nós não fazermos as mesmas coisas que esses homens no passado fizeram. Eles estavam na primeira aliança, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, e nós, como igreja do Senhor, nós somos ungidos, temos o Espírito Santo dentro de nós, e que estejamos a cada dia atentos, com os olhos espirituais abertos, para não deixarmos que esta coisa terrível chamada ambição e tantos outros ídolos, que não dá para a gente citar o nome de cada um deles, que estão nos corações, e que o Senhor nos deu o seu Espírito para que seja queimado, para que seja destruído esses ídolos, para que não venhamos fazer as mesmas coisas que no passado o povo de Deus fez. Hoje eles estão livres, só basta querer. Todos quanto aceitarem Jesus Cristo, tem muitos deles que ainda não aceitaram, mas nós, graças a Deus, aceitamos e estamos aqui com o nosso coração a cada dia na dependência do Senhor. Só Ele faz, só Ele muda o nosso coração, só Ele queima esses ídolos terríveis que detonaram a vida de tantos na primeira aliança e que ainda hoje, para quem deixa, tem detonado. Então, só me resta dizer para vocês, estamos terminando, já estamos na metade do livro de Juízes, né? Capítulo 10, e eu espero vocês com Jefté, amanhã, meio-dia. Jefté é uma história muito linda. É Juízes, capítulo 11. Tudo é lindo para a gente quando a gente lê a Bíblia, porque até as coisas ruins que a gente vê é porque nós precisamos mudar e não fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Então, beijo no coração. Amo vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou indo, viu?